A, a graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Quero neste exato momento trazer uma rápida palavra de Deus para o teu coração. Você que me acompanha nas redes sociais, no YouTube, Facebook, meu irmão, Deus te abençoe, né? Meus irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: posso tudo naquele que me fortalece. É muito forte, meus irmãos. Eu fico analisando, né, na Bíblia Sagrada, homens e mulheres de Deus que passaram por lutas, dificuldades, adversidades, circunstâncias, né, barreiras, mas que venceram no Senhor, né? Porque a força de Deus é que nos garante a nossa vitória. A força de Deus faz a gente passar, né, pelas dificuldades, pelas lutas. É a força de Deus em nossas vidas. Não é pelos nossos méritos, porque nós não somos nada. Essa é a realidade. Irmãos, eu fico observando o apóstolo Paulo, homem de fé. Quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, dali para frente, meu irmão, né? Esse homem, ele estava com a sua vida entregue a Deus, né? Na pregação do Evangelho, né? E Paulo foi um homem que enfrentou grandes lutas, mas venceu, né? Como diz em suas palavras, combati um bom combate, né? Venci. Então é muito forte a Bíblia, né? Quando eu fico observando a vida de Paulo, né? Ele se expressando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não estava na beira de uma praia, né, tomando uma água de coco, não, em um churrasco com os amigos. Quando ele diz posso todas as coisas que me fortalece, né, o apóstolo Paulo, ele se encontrava em uma prisão domiciliar em Roma. Ele estava aguardando o seu julgamento. Ele já fazia 2 anos, já estava ali durante 2 anos aguardando o julgamento. É uma prisão domiciliar. E havia soldados romanos que faziam ali sua custódia. Então, meus irmãos, ele se encontrava em um momento de aflição, né? Um momento difícil. E ali, nessa prisão domiciliar, né, o apóstolo Paulo, ele escreve, né, algumas cartas. Das 13 cartas, né, ele escreveu, estando ali na sua prisão domiciliar, ele escreveu a carta de Filipenses, Colossenses, né, a carta de Filemon, a carta de Efésios. Ele escreveu essas cartas estando em uma prisão domiciliar, né? E aí, o que me chama a atenção é que mesmo ele estando ali, né, em aflição, angústia, ele manteve firme a sua fé, né? Ele estava ali firme e forte na presença de Deus. E Deus não lhe abandonou em nada, não houve murmuração, reclamação, mas ele estava confiante em seu Deus, de que ele estava ali por amor ao Evangelho de Cristo, porque era um homem que pregava sem medo, né? Passou por dificuldades, lutas, e agora estava ali, né, em uma prisão domiciliar, aguardando o julgamento. E o apóstolo Paulo, ele se expressa dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele estava em aflição ali, né? Em angústia.
Que assim Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? E tem pessoas que pegam esse versículo bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 13, interpreta de forma errada, né? De forma equivocada. Pensa que esse versículo bíblico é um versículo que é uma espécie de garantia de sucesso, né? Não. Tem pessoas que pegam esse versículo bíblico e pregam o triunfalismo, de que o crente não pode padecer, que o crente não pode passar por aflição, porque se passar por aflição está em pecado. É mentira, entendeu? Isso é pura mentira, né? O crente passa sim por aflições, né? E Paulo estava em aflição quando ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse versículo bíblico não é uma garantia de sucesso, né? Não é no sentido de você alcançar altas posições, não, altas posições de destaque, né? De uma vida financeira, uma coisa assim, não. Paulo estava em aflição, em angústia. Quando o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava querendo dizer com isso que, né, nas expressões de Paulo, posso todas as coisas, ou seja, eu posso vencer o pecado, eu posso, né, vencer as adversidades com o poder de Deus, com a força de Deus, né? Eu posso superar essas aflições, né, que eu estou passando, né, essa crise, esse momento difícil, né, através da graça e do poder de Deus. Não é um texto bíblico que você vai pegar e colocar ali no para-brisa do teu carro, né, no sentido de expressar altas posições, de garantia de sucesso. Não, não é nesse aspecto. Muitos estão interpretando de forma errada, mas que Paulo se expressa dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, é no sentido de que mesmo passando por aflições, Ele está comigo. Deus está comigo, como diz a Bíblia, né? Que o Senhor está conosco, Ele é nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia e na tribulação, pelo qual não temerei. É Bíblia. Então essa é a palavra de Deus que trago para a tua vida. Paulo, ele estava em aflição e ele se expressa, né, em Filipenses dizendo: aprendi, né, a me contentar com muitas coisas, né? Aprendi, né, a me contentar estando, né, na escassez como na abundância, né? Estando, né, no momento de adversidade, como no momento de conquista, né? Eu aprendi, diz o apóstolo Paulo, a me contentar, né? E ele se expressa assim, né? Passou por momentos difíceis, foi açoitado. Paulo já passou por naufrágio, Paulo passou por nudez, Paulo passou até mesmo por escassez de alimento, passou por muitas coisas, mas ele venceu, né? Ele venceu, guardou a fé. Bem verdade que ele foi sentenciado à morte, foi decapitado em Roma, né? Mas esse homem de Deus, em suas palavras, ele já dizia, né? Ele já se expressava dizendo: desejo partir e estar com Cristo, deixar este corpo e habitar com o Senhor, né? Então é a esperança que o crente tem, meus irmãos. Mesmo vivendo em um mundo conturbado, esse mundo que nós vivemos, mas a nossa esperança é Cristo. Então posso todas as coisas, né, em Cristo Jesus, né? Posso
né? Mesmo estando em tribulação, na escassez, momentos difíceis, mas essa expressão bíblica, postos as coisas em Cristo Jesus, né? É porque Ele está contigo nas lutas e nas adversidades. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.